Amigas e amigos, nada de novo no fronte depois deste julgamento farsa dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu analiso o espectro da Operação Lava Jato há mais de 2 anos, mesmo antes deste canal, lá no blog O Outro Lado da Notícia.com.br, que eu tenho desde 2008, e as coisas têm se desenrolado exatamente dentro dos parâmetros que eu tenho comentado aqui. Eu não tenho vocação nenhuma para Nostradamus, para Mãe de Ná, para Pitonisa, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que ter um referencial de análise, como eu sempre falo aqui. Um instrumental ideológico. Questão de classe, questão de lógica, referências na história. Esse é um método infalível para a gente compreender as coisas, para a gente ir fundo nas coisas, para identificar ideias e práticas de vigaristas, como se vê nesses grupos que funcionam como verdadeiros clubes de malandros na mídia, nos poderes da república, nessas seitas que usurpam a fé do povo para impulsionar a indústria do dízimo e outras coisas mais barra pesada. A gente viu isso lá, esse charlatanismo nos pronunciamentos dos desembargadores. É isso, né? Porque o futuro não é um cenário já determinado, guardado fora do nosso alcance, como se fosse uma caixa preta inescrutável. Não é uma fotografia já revelada, imutável. O futuro se constrói no presente. Os passos que damos hoje é que vão inventando o caminho, como diz aí o provérbio. Por isso que é preciso analisar essa sede de sangue petista, nutrida pela direita, com lentes argutas, com esse instrumental ideológico. Eu tenho falado aqui, nós estamos num regime golpista, caiu uma noite tenebrosa sobre o país. Nós estamos nas garras desses abutres. É necessário compreender isso. A gente viu lá o show de charlatanices, de patetices daqueles desembargadores. Está aí na mídia hoje, a começar por esta contestação do professor de Direito da USP, o Almiro Veludo Neto, dizendo que o relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, compadre e comparsa do Sérgio Moro, usou as suas conclusões, as suas formulações de maneira descontextualizada. Está na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo de hoje, que ele disse, entre aspas, o pior de tudo é ser citado no voto por meio de um texto meu totalmente descontextualizado. Charlatanice, vigarice. Os desembargadores falaram, mas não tiveram sequer a decência, a dignidade de citar as fontes. Quais são as fontes das formulações que eles fizeram lá? Delações premiadas obtidas sob coação, sob corrupção, a indústria da delação premiada. Por que não citaram Pedro Correia, Léo Pinheiro? Alguém ouviu eles falando isso? Quais são as suas fontes? E aí vão falando, esse Leonardo Poulsen, por exemplo, que foi lá esse vigarista, leu 6.000 páginas em uma semana, coisa do tipo, fazendo acusações ao Lula, dizendo que o fato dele ter ocupado o cargo de presidente é um elemento importantíssimo, a prática de crimes no exercício do cargo ou em função dela é algo incompatível. É isso, E a fonte? Qual o crime? Quem? São as delações, é importante. As fontes são essas, por isso que eles não citam. Porque são fontes que têm a consistência de cínicos, As convicções de cínicos, aí, as convicções do Deltan Dallagnol. Aí ele disse que outras coisas mais, dizendo que o Lula tem participação direta inequívoca nos desvios da Petrobras. Quem conhece a história da Petrobras, o Caixa Preta do Caixa 2, sabe que ele está mentindo aqui, baseado nas delações obtidas aí sob coação, sob corrupção. Ele tem, por acaso, então, a chave do Caixa Preta do Caixa 2? Olha aí uma pista para a gente. É o caso de perguntar para ele, alguém deveria perguntar, o senhor sabe então do Caixa Preta do Caixa 2? E o que ele teria a dizer de si próprio e das conhecidas práticas de seus pares na magistratura? Aí ele diz que há elementos de sobra a demonstrar que Lula concorreu para os crimes de modo livre e consciente para viabilizar esses crimes e perpetuá-los. É isso, Ele tem a chave, então, do Caixa Preta do Caixa 2. Por que não revela? E vai fazendo coisas mais ou menos desse tipo. O Gebran Neto também diz que existem provas acima do razoável de que o apartamento triplex desde o início foi reservado por Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento. Também há prova acima de dúvida razoável de que as reformas, compra da cozinhas e utensílios foram feitas a favor do ex-presidente. O que seria razoável para ele?
Quem estabelece isso, senão a Constituição e outras derivações democráticas, como sempre disse o Rui Barbosa? O Vitor Laus, que é o outro desembargador, afirmou que as provas persistiram às críticas, né, resistiram, sejam as documentais, sejam as testemunhais. Se está diante de provas que resistiram à crítica, ao contraponto, ao embate, se está, né, diante de provas que resistiram à crítica, ao contraponto, ao embate. Resistiram mesmo? Resistiram na avaliação de quem? Dele próprio, óbvio, né? Como se diz, falaram até papagaio fala. Agora, provar é que são elas. Está aí a percepção popular. Eu falei daquela pesquisa ontem que quase metade dos pesquisados desconfiavam. Uns 11% tinha certeza, 33% desconfiava dessas malandragens deles aí, né? Essa história, né? O slogan que eles vêm usando muito é: a lei é para todos. Todos que não se prestam a serem serviçais de corruptos do mundo da direita, do mundo da elite, do mundo deles. Né? Tem aí a revista Consultor Jurídico, trouxe algumas opiniões de alguns especialistas aí, né, criminalistas. Tem, por exemplo, o Rui Samuel Espíndola, que é um advogado criminalista. Ele diz que a acusação é de que a OAS ofereceu vantagens indevidas a Lula enquanto ele ainda é presidente. Mas ele só foi aceitar a oferta em 2014, já quando depois do fim do mandato. Não poderia, portanto, ser condenado por corrupção. No máximo, ele teria cometido o crime de advocacia administrativa descrito no artigo 321 do Código Penal, como patrocinar direto ou indiretamente interesses privados perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário. Só que a pena para este crime é de, no máximo, 1 ano, e a punição já estaria prescrita. É isso. No mérito, essa sentença não para em pé. O outro criminalista, o Wellington Arruda, diz que os equívocos foram para além dos autos, quando inclusive o relator disse ver com ressalvas o uso de notícias como provas, mas que elas serviram para corroborar as versões e as provas apresentadas nas delações. Em São Paulo, por exemplo, quando um juiz condenou Oscar Maroni por facilitação à prostituição com base no livro da Bruna Surfistinha, o Tribunal de Justiça disse que a fundamentação naquele caso, o livro, não tinha sido objeto de ampla defesa e contraditório, tampouco a autora do livro teria sido arrolada como testemunha e reformou a sentença absolvendo-o. Imagino que no caso do ex-presidente as notícias não deveriam ser levadas em consideração na medida em que estas não transferem propriedades, tampouco têm validade jurídica para embasar ou mesmo corroborar qualquer condenação criminal. Vale lembrar que o aumento da pena do ex-presidente para mais de 8 anos para o crime de corrupção passiva só ocorreu para evitar a prescrição retroativa, o que foi extremamente rechaçado pela comunidade jurídica quando o então ministro Joaquim Barbosa fez o mesmo na ação penal 470. É malandragem, malabarismo, né? Usaram o Globo, esse ele está falando do Globo. É por isso que eu falei, os desembargadores não citaram a fonte, porque vigarices, né? O Lênio Streck, que é outro jurista que eu já falei dele aqui algumas vezes, ele diz que o julgamento apenas reforça a tese de que no Brasil moral vale mais do que o direito. O relator chegou a ir além do que decidiu Moro. Foi mais morista que Moro. Veja, Moro disse que havia atos de ofícios indeterminados, suposição, ideologia, né, delação e etc. Só que o relator disse não ser necessário haver provas de atos de Lula em relação aos contratos mencionados na denúncia. Como explicar isso? Como explicar a incompetência de Moro depois de ter dito que não houve dinheiro da Petrobras envolvida? Ora, a denúncia do Ministério Público Federal cita a Petrobras 423 vezes. A questão: o que é direito no Brasil? Isso sem falar no uso do domínio de fato. De novo, minha pergunta: como ensinar direito depois desse julgamento? Um outro jurista, Marcelo Turbay Freiria, diz que a decisão significou um grande retrocesso jurisprudencial no que se refere ao ato de ofício no crime de corrupção. Enquanto a Suprema Corte norte-americana reformou recentemente com um debate consistente e sofisticado justamente um dos precedentes que a sentença de primeiro grau citou para subsidiar a condenação, o Brasil prefere soluções simplistas e superficiais. Os desembargadores usaram, né, claramente aqui, matéria do Globo, né, que o Moro usou matéria do Globo e disse que eles estão falando, né, a teoria do domínio do fato é comprovadamente um instrumento de vigarice, desde a farsa do mensalão. Né, e aí, no mais, a mídia aproveita de tudo isso para fazer a execração pública do ex-presidente, tratar ele como, essa é a história, né, pau de arara, comedor de feijão com farinha, né, quem ele pensa que ele é? É isso, né? Chega aí, quer bater nas portas do poder. Os editoriais estão repletos disso. O Estadão, por exemplo, tem uma frase no editorial dele que diz: se tiver um mínimo de juízo e estiverem interessados em sua sobrevivência política, os petistas
passado o calor do momento, farão a necessária autocrítica. E nesse caso, Lula deixará de ter qualquer influência no PT. Está dizendo aqui que os petistas, entre aspas, têm que abandonar o Lula aos leões. Aqui para vocês, bando de picaretas, vigaristas. Aí diz que a essa altura apenas os petistas mais fanáticos estão constrangidos com o fato de que Lula, mesmo tendo exercido plenamente seu direito de defesa, agora é um corrupto condenado em 2 instâncias. Já são 4 os juízes que consideram o ex-presidente um criminoso, e seria preciso grande esforço para acreditar que todos estejam mancomunados para condenar Lula e assim impedi-los de disputar novamente a presidência. Não é preciso esforço nenhum. Eu tenho mostrado aqui por A mais B, que há um grande conluio aí, um golpe. Como que se dá um golpe? Como que se assalta? Como se pratica um assalto? Como uma quadrilha invade um banco, coisa do tipo, para praticar um assalto? Se não através de conluio. A Folha também faz um editorial, lá pelas tantas, diz que os acontecimentos, os testemunhos, a documentação e o encadeamento lógico do que se narra nos autos dificilmente conduziriam a conclusão diversa daquela e que chegaram aos desembargadores. Parece sólido o entendimento do TRF e inverossímil a argumentação dos partidários de Lula. Eu montaria um enredo muito melhor do que esse, uma peça de ficção. Me dê condições materiais, financeiras, que eu faça uma coisa 1000 vezes melhor do que essa porcaria que eles apresentaram aí como sendo o encadeamento lógico que a Folha diz que houve aqui. Agora, outra coisa que eles procuram fazer, isso é importante a gente ficar atento, é criar dissensões, intrigas, cisâneas, dizendo que o PCdoB, o PDT vai abandonar o PT, coisa do tipo. Não sei. Com certeza a esquerda consequente, o PCdoB e o PT, principalmente, com certeza setores importantes do PSB, do PDT e outros partidos aí, dos movimentos sociais, estão com Lula porque tem uma ideia Lula, não é a pessoa do Lula, é a questão ideológica que eu falo aqui, que a direita manipula, isso tenta manipular, é a ideia Lula que se defende mais do que a pessoa Lula, que merece toda a solidariedade, todo o abraço dos democratas, patriotas, progressistas. Mas a ideia Lula que é a questão fundamental, a democracia, a soberania nacional, os interesses do povo, os interesses da nação. Essa questão para eles não quer dizer absolutamente nada. Para nós que somos democratas e progressistas tem um valor inegociável. Isso está entranhado na nossa ideologia. Essa é a nossa ideologia, a ideologia do povo, a ideologia da democracia, do progresso social, da soberania nacional. Isso para nós tem grande valor, a ideia Lula. Agora, para defender tudo isso é necessário compreender que nós estamos vivendo um regime de golpistas nas mãos de vigaristas, como esses desembargadores acabaram de dar mais uma demonstração. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.